Oi, pessoal! Hoje eu vou entrevistar o Antônio Herbert Lancha Júnior. É um prazer ter você aqui. Tudo meu, Fê. Me conta, quanto tempo que a gente se conhece? A gente se conhece a todos os seus títulos mundiais olímpicos atrás. Verdade. Ele é professor titular de nutrição, coordenador do grupo de pesquisa em nutrição aplicada à atividade física, autor do livro O Fim das Dietas. Como é a sua rotina de trabalho e suas metas? Boa pergunta, Fê. Assim como eu proponho para as pessoas, eu também me vejo obrigado a fazer isso. Eu considero que a gente tem que ter a nossa vida sempre voltada para aquilo que é importante para nós. Então, a atividade física é importante para mim. Então, eu corro 5 vezes na semana, eu faço musculação 4 vezes na semana. Isso é fundamental. Então, faz parte da minha agenda as atividades. E daí eu tenho o meu grupo de pesquisa, onde eu destino uma boa parte da minha semana, e também tenho todo o controle que a gente faz da nossa equipe de profissionais de saúde que cuidam e que atendem na clínica. Qual a importância da suplementação nutricional? Qual a relação com o fim das dietas? É importante porque hoje em dia, existe uma preocupação muito grande das pessoas em cortar alimentos e isso acaba gerando muitas vezes deficiências nutricionais. Os suplementos nutricionais, eles são como verdadeiros quadros que a gente põe na parede. Só dá para pôr um quadro na parede depois que a obra, que é toda a alimentação, estiver pronta. Então, pensando sempre nesse sentido, ou seja, eu vou colocar um suplemento nutricional quando eu tenho a certeza de que a alimentação já está adequada, já está equilibrada, já está alicerçada, e aí sim eu posso colocar aquele quadro na parede, aquele suplemento, ele vai fazer diferença. No auxílio da performance, emagrecimento, ganho de massa muscular e demais aspectos ligados à saúde, o que é indicado e contraindicado? Qual é a base da suplementação alimentar? Então, a base da suplementação alimentar é exatamente a história daquela pessoa, o que ela faz na vida dela, o que ela acredita. Hoje a gente vai falar daqui a pouquinho em relação a vegetarianos e veganos. Dependendo da escolha que ela faz, ela vai ter uma necessidade específica pela escolha que ela faz. Ou se ela tem uma questão religiosa, se ela é, por exemplo, uma pessoa da cultura judaica que segue todos os preceitos judaicos, ela vai ter uma outra necessidade nutricional determinada pela crença, pela forma com que ela se alimenta. Então, a alimentação, ela envolve muito a história da pessoa, a cultura da pessoa e o que ela faz no dia a dia dela, na vida dela. No que consiste a avaliação e diagnóstico nutricional? Sua abordagem é sempre visando a melhora da performance ou também tem um enfoque clínico? Essa pergunta é interessante porque quando a gente pensa em termos de performance, a grande maioria das pessoas associam isso a atleta. E é muito interessante porque você tem essa experiência como atleta que é muito, muito rica, porém todos nós temos a nossa performance diária, a nossa performance profissional. Então, sempre que você pensa na questão nutricional, é importante entregar para aquele indivíduo a melhor performance dele, quer seja um executivo, quer seja um empresário, quer seja um trabalhador braçal, quer seja uma pessoa que tem ali objetivos esportivos. Então, a performance é exatamente entregar para a pessoa o limite de competência dela. E a nutrição faz exatamente isso. O indivíduo não vai ser um grande atleta pela alimentação, mas ele pode deixar de ser se essa alimentação estiver errada. Ele não será um grande empresário pela alimentação, mas ele pode deixar de ser se a alimentação dele estiver errada. O que é crononutrição? A crononutrição ela tem uma coisa bem interessante. Por exemplo, o nosso corpo, ao longo do dia, ele tem, por exemplo, em relação à insulina, ele responde diferentemente à insulina. Então, de manhã, quando a gente acorda, a nossa resposta à insulina ela é muito mais potente. A gente consegue retirar a glicose do sangue muito rapidamente. Com o passar do dia, o que acontece é que a gente vai desenvolvendo quase que um quadro de resistência periférica à ação da insulina se você não fizer nada. Então, ao final do dia, a nossa atividade da insulina para retirar a glicose do sangue ela é muito mais desafiadora. Porém, se você faz atividade no meio do dia, vamos supor que no final do dia a pessoa vai correr, vai para um parque, vai para a rua e vai correr, vai pedalar ou vai fazer musculação. Essa resistência da insulina ela cai, então ela passa a ser muito mais eficiente. E aí, Fernanda, a gente tem um dado que é relevante. A pessoa que busca a saúde, é inevitável
que ela associe a alimentação e a atividade física. Se ela não tiver essas duas variáveis combinadas com o sono, ela não consegue ter o melhor resultado dela. Quer seja um atleta, quer seja um indivíduo comum buscando resultado em qualquer área do trabalho da vida. O que é ser um coach nutricional e quais as 5 ferramentas essenciais? Legal, essa pergunta é importante porque a questão de coaching, ela é muito mal empregada hoje em dia, porque o coaching de bem-estar e saúde, o coaching nutricional são áreas do conhecimento científico. No mundo, o primeiro artigo científico falando de coaching nutricional é nosso, e é onde a gente define exatamente essas questões que são os pilares do coaching nutricional, que envolve a empatia, o não julgamento, ou seja, se a pessoa faz uma escolha, essa escolha é dela, a gente tem que respeitar isso, a gente tem que ter uma escuta ativa, ou seja, estar presente na conversa, estar ouvindo efetivamente, não pensando como a gente vai criar um diálogo que não é envolvido com aquilo. A gente tem que saber fazer uma comunicação não violenta. Então, esses são os princípios que a gente fala das técnicas do nutritional coaching, do coaching nutricional, que é saber ouvir a pessoa. E, por último, a questão da empatia, né? A gente poder calçar o sapato do outro, saber qual é a dor dele. Que muitas vezes o profissional de saúde não sabe qual é a dor do seu paciente e o trata como se fosse uma linha de montagem. Então, cada um tem uma dor e a gente tem que chegar nessa dor dele. Qual a relação da microbiota intestinal e exercícios físicos? É uma relação muito grande, é uma área de conhecimento muito nova que a gente vem investigando. A gente começou a investigar isso em 2013, quando eu estive na França, conhecendo um pouco mais sobre esse assunto. As bactérias intestinais, elas estão intimamente ligadas à nossa questão do sistema imune, por exemplo. É muito frequente aquela pessoa que tem uma diarreia, por exemplo, e ela fica gripada no dia seguinte. Porque parte dessas bactérias que ela tinha no intestino faziam parte do sistema de defesa. Quando ela perde essas bactérias, ela perde esse sistema de defesa. Essas bactérias, elas produzem, por exemplo, uma série de substâncias, dentre elas a mucosa. Toda a nossa mucosa nasal, intestinal, ela é melhorada a partir dessas bactérias. Na medida em que você perde essas bactérias, a mucosa diminui a sua espessura e a distância entre uma bactéria patogênica que provoca uma doença e o seu organismo fica muito pequena e essa bactéria consegue entrar no seu organismo. Então, os probióticos, a saúde intestinal hoje é a compreensão de que nós temos bactérias que são boas para nós, que nós precisamos delas. Como, por exemplo, hoje nós estudamos bastante a questão dos probióticos, lactobacilos, por exemplo, alguns tipos. Todo mundo acha que a bactéria do leite não tem nada a ver. Lactobacilos são bactérias que produzem ácido lático. Elas ajudam a gerar um ambiente ácido no nosso intestino e isso protege contra bactérias que provocam doença. Então, tê-las ali é uma proteção importante para nós. Como é que é a sua rotina? Você acorda, você toma que água? Você toma água com limão? Como é que é o seu dia a dia? Eu acordo de manhã, normalmente eu tomo o meu probiótico, né? Primeiro você toma um probiótico? Eu tomo um probiótico de 25 bilhões antes de qualquer coisa. E aí normalmente eu consumo meu café da manhã, que tem ali o meu iogurte, que eu gosto muito, junto com os meus cereais com mel. Isso é o meu primeiro prato ali. E depois eu sempre como ali a minha torrada, que vai ter ali um pouquinho de um cream cheese, alguma coisa que eu gosto, com um pouquinho de geleia, com o meu café com leite. Isso daí é o meu café da manhã. Amo esse café da manhã. Vamos falar dos telômeros, que hoje em dia se fala muito, que você envelhece porque você tem um encurtamento, né, dos telômeros. Isso. Dá uma explicação sobre o que são os telômeros. Legal. Exatamente, os telômeros, eles garantem um pouco da nossa memória, né? A memória genética que nós recebemos dos nossos pais. Na medida em que você vai perdendo essa atividade, você vai perdendo essa memória e vai distanciando a sua resposta genética de quem é você efetivamente, quem é você fruto dessa união dos DNAs paterno e materno. Então, o processo de envelhecimento ele está intimamente associado com essa situação de perda dos telômeros e também perda do controle das suas próprias células. Então, você consegue, com isso, ter células que mudam e deixam de fazer parte do seu padrão genético, que são as células tumorais, por exemplo. Então, garantir essa atividade dos telômeros, garantir o comprimento deles, é garantir exatamente a integridade genética que você tem e a preservação da sua história biológica.
Muitos atletas já são vegetarianos ou veganos, outros praticam jejum intermitente. Qual o comprometimento da massa muscular na privação da proteína? Essa pergunta é importante pelo seguinte: a opção em ser vegetariano ou vegano tem uma questão filosófica muito forte por trás. A gente vê as populações mais jovens fazendo essa escolha por inúmeros motivos. Agora, a partir dessa escolha, nós temos alguns nutrientes que nós só conseguimos na carne, como por exemplo a vitamina B12. E ela é importante para formar células do sistema circulatório, as células vermelhas. Nós temos um pequeno reservatório de B12 ao longo da nossa vida. Na privação desses alimentos, tende a começar a reduzir essa reserva e o primeiro sinal que vai aparecer é uma pequena melancolia, uma tristeza que pode evoluir para uma depressão. Então, a escolha por uma opção sem o consumo de carne não tem nenhum problema, desde que seja acompanhado por um profissional que consiga entender essa necessidade da B12 e, se for o caso, suplementar com B12 para que não ocorra essa deficiência. Já a questão da proteína, nós conseguimos, na alimentação vegetariana e vegana, compor origens proteicas e ter uma boa fonte proteica. O grande desafio é quando você pensa no atleta, é a grande quantidade que ele vai precisar disso. Um indivíduo comum precisa de 0,8 gramas de proteína por quilograma de peso e um atleta vai para 1,6, ele dobra essa quantidade. Muitas vezes, na ingestão alimentar proteica vegetariana ou vegana, essa quantidade, esse volume de alimento é muito grande e muitas vezes gera um certo desconforto, porque sendo vegetariana sempre será uma ingestão de alimentos ricos em fibras também, e isso representa um volume muito grande de alimentos. Então, o grande desafio está aí, conseguir ingerir a quantidade de energia com a quantidade de volume de alimentos. Se for um triatleta, por exemplo, que tem um gasto calórico muito alto, ele vai ter um desafio importante para, durante o período que ele não está treinando, conseguir ingerir essa quantidade calórica que ele precisa e essa quantidade de proteína. Então, é possível, porém, ela se torna cada vez mais desafiadora na medida em que eu tenho uma pessoa que tem uma demanda energética maior. No caso de um atleta, mas essa pessoa que é vegana, você pode falar, eu que não sou vegana, com uma pessoa que é vegana, eu vou ter mais músculo porque eu como proteína, ou vou ter menos músculo, ou vou ter igual? Como é que é a relação? Se eu olhar para você, vamos supor que a partir de hoje, a Fernanda decidiu ser vegana. Então eu vou comparar você contra você mesma. Tá. O que tende a acontecer, se nós não tomarmos o cuidado nutricional adequado, você tende a perder massa muscular, porque existe um cálculo que é feito para que você atenda a sua necessidade de aminoácidos essenciais que são presentes nessa combinação proteica, que se a gente não olhar para isso, tende a perder. Um outro ponto é que na alimentação vegetariana e vegana, a sua ingestão de creatina, por exemplo, cai bastante. Então, se for o caso, suplementar você com creatina, porque você deixou de ingerir alimentos que forneçam creatina. Olhar para a vitamina B12, para que você não desenvolva essa deficiência que pode levar a uma anemia. E olhar para o ferro, porque também o ferro de origem vegetal ele é menos biodisponível. Então nós temos que ter um cuidado nessa ingestão do ferro vegetal, junto com alguns outros nutrientes, como por exemplo a vitamina C, para garantir uma absorção do ferro desse organismo. Então, quando a gente faz essa abordagem dentro da escolha que a pessoa fez, ou seja, a Fernanda decidiu ser vegana, a gente vai lá com todos os olhos para essas variáveis, para poder cuidar de você e garantir com que você não tenha nenhuma deficiência e possa seguir como atleta sem perder massa muscular, ou como indivíduo comum, sem perder massa muscular, porque no processo de envelhecimento é esperado, se a gente não fizer nada, que a gente vá perder massa muscular. E é exatamente esse cuidado da alimentação com a atividade física que garante o envelhecimento e a autonomia dessa pessoa, Fernanda. Em condições competitivas, a ausência ou privação do carboidrato numa dieta low carb ou zero prejudica o desempenho de uma atividade física? Essa pergunta é importante, Fernanda, porque é o seguinte, o carboidrato ele tem um papel fundamental para que a ingestão de proteína que a gente faz, ela migre para o tecido muscular e possa ser utilizado para a síntese proteica. Então, no nosso sangue, existe um equilíbrio entre manteve a glicemia, aminoácido vai para dentro das células. Diminui a glicemia, os aminoácidos saem de dentro das células. Então, o carboidrato ele tem um papel fundamental. O grande desafio que nós temos, Fernanda, é não chamar
os alimentos pelo nutriente. Quando a gente fala carboidrato, você vai ter um pão francês, que é carboidrato. Você vai ter um pão integral, que é carboidrato. Porém, quando você olha para esse alimento, eu posso comer um pão francês? Ah, pode. Ah, mas e o índice glicêmico? Ah, você pode colocar uma alface dentro dele, você pode colocar uma fatia de queijo, ele deixa de ter um alto índice glicêmico. Então, todos os alimentos são passíveis de serem consumidos. Não existe alimento bom ou alimento ruim. Existe uma alimentação boa, existe uma alimentação ruim. Então eu posso pegar um atleta e para ele vai ser fundamental a ingestão desse carboidrato, porque é isso que vai recuperar ele do esforço. Achar o equilíbrio é o grande desafio para o estilo de vida saudável. Qual a dica que você deixa para quem está nos assistindo? Pergunta importante e interessantíssima, Fernanda, porque o que determina isso são os nossos princípios e valores. Então, a partir do momento que nós temos os nossos princípios e valores bem definidos, por exemplo, eu quero ser uma pessoa saudável, preocupada com a minha saúde, com a saúde das pessoas em torno de mim, eu vou me preocupar com a escolha dos alimentos que eu faço, com a minha prática da atividade física. Eu sou uma pessoa que faço atividade física, cuido da minha alimentação, faço meditação. Então, essas coisas vão nortear quem eu sou. A partir desse momento, eu estou conectado comigo mesmo. Quando a gente perde essa conexão conosco, é que é o grande desafio. Quando você está mais preocupado com o que os outros vão achar de você e não o que você acha de você mesmo, é o grande desafio. Então, o segredo é cuide de você pelos seus valores e princípios. Adorei, doutor. Obrigada. Obrigado. Prazer.